E aí, vale a pena ou não utilizar hormônios? Vale a pena você potencializar o seu treino o máximo possível, né? Você recuperar essa queda de hormônios que você vai ter ao longo da vida? Ou vale a pena você seguir aí no caminho natural? No vídeo de hoje eu vou te explicar aí o que pode acontecer com o seu organismo, quais são as consequências de usar, e eu vou deixar aí para você tomar a sua decisão. Provavelmente você conhece pessoas que utilizaram hormônios. Hoje em dia se tornou muito comum buscar um nutrólogo, um endócrino, né, muito mais facilmente do que antigamente. As pessoas tinham que tomar escondido, né, iam no mercado negro, buscavam ali anabolizante, remédio de cavalo, aplicavam escondido ali nos vestiários da musculação. Hoje em dia a pessoa vai em qualquer médico, consegue uma receita, compra na farmácia, começa a passar em gel, aplicar na farmácia mesmo ou em casa. Então banalizou-se o uso dos hormônios, porque a maioria dos médicos começaram a prescrever achando que poderiam dar algum tipo de segurança para essas pessoas que estavam utilizando, somente com um acompanhamento de exames. Então, se você conhece essas pessoas, provavelmente já ouviu da boca delas que você faz exames periódicos, que você tem acompanhamento médico, e aí fica parecendo que você tem acompanhamento médico, você tem acompanhamento de Deus, né? O Deus vai falar se você pode ficar doente ou não, se vai ter consequência negativa ou não. Então, se você tem acompanhamento de Deus, tá tudo bem, né? Mas médico não é Deus. Médico, ele no máximo vai ficar acompanhando ali os seus exames, usando você como uma experiência de laboratório, e a hora que der algum problema, ele vai falar assim: oh, deu problema, agora tá alto demais aqui, algum indicador seu no fígado, ou então um indicador no rim, ou então aconteceu um outro problema aqui que a gente não estava esperando, vamos interromper o uso, vamos fazer uma terapia pós-ciclo, porque agora já está usando, não tem tempo demais. O médico sempre vai tentar ali acompanhar você de acordo com seus exames, mas, como eu disse, ele não é Deus, ele não tem como afirmar que aquilo ali não vai ter consequências negativas no seu organismo. E aí você pode me perguntar assim: ah, Pedro, e você pode afirmar que vai ter consequências negativas no meu organismo? Não, eu também não posso afirmar que vai ter consequências negativas no seu organismo. Eu posso fazer uma analogia que eu gosto muito, né, que eu sempre falo ela nas minhas palestras, que é o seguinte: o nosso corpo humano, ele é um sistema complexo. Eu vou começar explicando aqui qual é a diferença de um sistema simples e um sistema complexo. Um sistema simples, ele é um cano passando água, somente uma variável, né, passa água naquele cano. Se eu interrompo a água do cano, o que acontece daqui para frente? Não tem água mais. Se eu paro de interromper, volta a passar água. O corpo humano, ele é um sistema complexo. O que é isso? Quando eu mudo alguma variável, eu não sei o que vai acontecer ali para frente, né? Não quer dizer que vai parar de passar água, não quer dizer que vai aumentar o fluxo de água, não quer dizer que vai diminuir o fluxo de água, não quer dizer que vai ter muito fluxo de água, mas que isso não vai ter problema nenhum. Eu simplesmente mudei uma peça e pode ser que tenha um monte de consequências ali, né? É como você pega um motor, que também é um sistema complexo, dependendo da peça que você tira do motor, ele continua funcionando. Só que depois de um tempo, porque você tirou um parafuso, a trepidação dele fez com que aquele motor começasse a soltar outras peças, porque ele está ali funcionando, mas trepidando, soltou outras peças e deu algum problema. Ou então, dependendo da peça que você tirar no motor, ele já nem vai ligar mais. Então, pode ser que funcione, pode ser que não, pode ser que dê um super problema. O corpo humano, ele é um sistema complexo, ou seja, quanto tempo as pessoas conseguem ficar sem água? Existe uma média, mas você aí ouve vários relatos, né, de prisioneiros de guerra, de pessoas que sofreram acidentes aéreos, que elas conseguiram superar algumas marcas, né, que eram esperadas aí nos laboratórios. Então as pessoas aí são diferentes, os organismos são diferentes, dependendo de como o organismo sofre aquele impacto e a necessidade de sobrevivência, ele também reage de uma forma diferente. Existe uma expectativa, mas não dá para cravar exatamente que a pessoa vai morrer com 3 dias sem água. Então, o corpo humano, ele é um sistema complexo, né? Se eu ficar sem tomar sol, o que acontece? Um monte de variáveis, né? Vai diminuir a vitamina D, e aí diminuindo a vitamina D, começa a ter influência na produção de testosterona, que aí começa a ter influência também no sistema digestivo, a sua imunidade cai, o seu humor piora. Você mudou uma variável, parar de tomar sol, e começou a ter uma possibilidade enorme de consequências. Então, o corpo humano, ele é um sistema complexo. Nosso corpo, ele tem os hormônios que ele deve produzir para o funcionamento do corpo como um todo, né? A hora que desperta e tem que sentir mais acordado, né? Então produz cortisol, você sente ali mais animado de manhã, né? Uma sensação ali de pronto para poder ir para o dia, né? Tá claro, o seu corpo precisa movimentar.
né? Você está em estado de alerta. Produzir cortisol à noite é um problema. Produzir cortisol de manhã não é um problema, né? É o natural do nosso corpo. Produzir melatonina de manhã é um problema. Nosso corpo produz melatonina à noite, porque é hora de dormir, né? Quando a gente vai dormir, a gente regula hormônios ali da tireoide, a gente regula hormônios do apetite, a gente regula a produção de GH. Então a gente, quando faz atividade física, dependendo da nossa alimentação, a gente produz mais ou menos testosterona. Então o nosso corpo, ele tem a quantidade de hormônios que ele vai produzir de acordo com o nosso estilo de vida, de acordo com as coisas que a gente faz. Mas o nosso corpo é uma máquina ali de produzir esses hormônios para que todas as engrenagens continuem funcionando da melhor maneira possível, de acordo com o que a gente está entregando para ela. Se eu mudo alguma coisinha dessa engrenagem, qual que é a consequência? Como eu disse, eu não sei, eu não posso garantir, né? É um sistema complexo. Pode ser que a pessoa passe mal com 6 meses? Pode. Pode ser que a pessoa use por 10 anos e não tenha consequência? Também pode. Eu conheço pessoas, né, infelizmente, né, que tiveram consequências tristes, né? Eu conheço pessoa que morreu por causa de uso anabolizante. Eu conheço pessoa que teve AVC por causa de uso anabolizante, né? E eu conheço pessoa que, por enquanto, não teve nada. E aí eu te pergunto, você quer arriscar, né? Você quer arriscar com seu único corpo, né, que Deus te deu, você quer arriscar ele mexendo no seu sistema complexo? Então eu quero começar falando o seguinte: como está o seu estilo de vida? E realmente faz sentido você utilizar aquele hormônio que foi prescrito? Ah, Pedro, mas minha testosterona está baixa. Sim, a sua testosterona está baixa, como eu disse, por causa de uma resposta ao estilo de vida que você está tendo. Como está a sua qualidade de sono? Você realmente está dormindo bem, dentro das horas adequadas, das horas que vão potencializar o máximo possível o seu descanso? Você tem feito treinamento de força? Você tem feito atividade física ou está sedentário? Você está se alimentando de alimentos naturais, comendo carne, né? Comendo vísceras, comendo frutas, vegetais? Você está se alimentando ali somente de ultraprocessados, com muito açúcar, muita farinha? Isso tudo determina como é que está a sua testosterona. O grande problema hoje dos médicos é que eles tratam o exame e não o paciente. E aí, como eles tratam o exame, eles te pedem o exame, veem que sua testosterona está baixa, e aí eles receitam para você testosterona, porque sua testosterona está baixa. Mas a sua testosterona está baixa porque ela está respondendo a um estilo de vida horrível que você está levando. E o que o médico deveria fazer para tratar o paciente é te perguntar: como está seu sono? Se está sedentário ou não? De que você está se alimentando? Você está tomando sol? Quando o médico ele manipula essas variáveis, né, ele faz com que o organismo produza mais. Como eu disse, o corpo ele é uma máquina de produzir esses hormônios. Se você coloca de forma exógena, né, você toma esse hormônio, o seu organismo já recebi aqui um hormônio, já não precisa produzir mais, já não precisa preocupar mais com isso, porque está vindo de fora. Ah, mas aí começou a ficar com uma dosagem muito alta. Opa, hora de diminuir. Agora caiu demais. Não pode parar de uma vez, tem que fazer terapia pós-ciclo. Aí entra no que eu falei lá no início do vídeo, você se torna ali uma experiência de laboratório, né? Aumenta, diminui, retoma, faz terapia pós-ciclo, né? TPC. Então você vai lá e começa a simplesmente virar um refém do laboratório, que produz o medicamento e você toma esse medicamento, sendo que você poderia ter feito alguns ajustes no seu estilo de vida. Outro hormônio, né, muito comum que se tornou aí, né, para as mulheres, colocar o chip da beleza, né, colocar gestrinona ali, e a pessoa achar que aquela produção hormonal ela estava alterada porque a pessoa está entrando na menopausa, porque a pessoa está tendo uma queda de hormônios, ela está envelhecendo, então tem que manter os hormônios altos. A pessoa, obviamente, todo medicamento ele foi criado porque tem pessoas que precisam daquele medicamento, né? Tem pessoas ali que o organismo não produz ou produz uma quantidade muito baixa, mesmo você tentando fazer de tudo. O problema é que a maioria das pessoas não tenta fazer de tudo, são pessoas sedentárias, com alimentação ruim, com sono ruim, com estilo de vida péssimo, estressadas de trabalho, e aí que querem colocar um hormônio para dentro do corpo. E as mulheres vão lá, estão no mercado de trabalho, como eu disse, fazendo estudo que eu falei aqui, colocam esse hormônio e vão sofrer as consequências, né? As consequências de colocar uma substância para dentro do organismo que podem desregular o corpo como um todo. Então o ideal é que você procure ajustar o seu estilo de vida para depois você ver se é necessário ou não. Isso também vale para hormônios mais comuns, né? Como por exemplo hormônios da tireoide. É muito comum a pessoa ser diagnosticada com hipotireoidismo e de cara, com uma primeira medida, ela receber ali um medicamento para hipotireoidismo. Lá você tem hipotireoidismo, você tem que repor T4, por exemplo. E a pessoa vai lá e começa a tomar o remédio. Só que ela começou a tomar o remédio sem tentar fazer nenhum ajuste no estilo de vida dela. Ah, não, é genético. Não, é uma condição que pode ser um pouco mais favorecida sim pela genética, mas é possível fazer grandes mudanças sim com o estilo de vida. Então, se você foi diagnosticado, por exemplo, com hipotireoidismo, dependendo da linha médica que você seguir, você pode reverter isso somente com coisas naturais. Somente fazendo ajuste na sua alimentação,
mudando seu formato de treino, melhorando o sono, no sono, como eu disse, regula o TSH, regula a tireoide, e aí você não vai precisar do medicamento. Então pode ser tanto hormônios que as pessoas normalmente buscam para estética, né, como eu disse, o chip da beleza ou a testosterona, ou hormônios mais simples, né, como tomar aí o T4 ou qualquer outra coisa para tireoide ou algum outro hormônio que o corpo produz. É sempre importante você saber que você está colocando uma substância para dentro do seu organismo. E a consequência de colocar essa substância para dentro do seu organismo, ninguém pode afirmar. Ela pode trazer uma hipertrofia cardíaca, então aumentar muito o seu coração. Ela pode sobrecarregar fígado e rim. Ela pode trazer problemas, né, cognitivos, problemas no seu cérebro, ou então levar até um AVC. Ela desregulou como seus vasos sanguíneos contraem e relaxam. Então desregulou ali todo o seu sistema circulatório, podendo trazer ali um AVC. Então é muito perigoso colocar substâncias dentro do nosso organismo. Pense que ao longo de milhares de anos, os nossos antepassados, eles não tinham esse recurso. Eles tinham os recursos naturais, eles tinham que movimentar, eles tinham que comer, eles tinham que tomar sol e funcionava tudo bem. A maioria dos problemas que estão relacionados aos nossos hormônios, eles são problemas que vieram com o estilo de vida moderno. Então o que a gente precisa fazer para ajustar isso é ajustar o nosso estilo de vida. Ah, Pedro, mas hoje em dia não tem que caçar igual antigamente. Óbvio que não, né? Você pode ir lá no supermercado comprar sua comida, mas já que você vai comprar sua comida, faça boas escolhas alimentares. Já que você vai passar o dia inteiro sentado no escritório trabalhando, se movimente indo para uma academia. Então você pode ajustar o seu estilo de vida, né, moderno, ficar sentado no escritório trabalhando, né, 8, 10 horas por dia, comprar suas comidas no supermercado, mas com as boas escolhas, você minimizar os impactos de ficar 8, 10 horas no escritório fechado sem ver a luz do sol. Como? Tomando mais sol, fazendo atividade física, alimentando saudável, evitando telas à noite para dormir mais cedo. Então, você consegue, com o estilo de vida, deixar a sua vida mais natural, com o seu corpo respondendo ali aos estímulos, com o seu corpo respondendo, né, à produção hormonal que é compatível com a sua idade, porque todos nós vamos envelhecer e a gente não tem que querer ter os hormônios de um adolescente ou de uma pessoa com 20 anos de idade, sendo que você tem 60. Se você tem 60 anos, você tem que ter o hormônio de uma pessoa de 60 anos. Saiba que você vai envelhecer e você vai morrer. E todos nós vamos morrer, né? Então não adianta você achar que você está envelhecendo porque está com pouco hormônio, porque os hormônios caíram. Então se você aumentar os seus hormônios, você não vai envelhecer mais. E aí você vai viver para sempre. Óbvio que isso não é verdade, né? Nosso corpo, ele vai envelhecer, ele vai diminuir a produção de hormônios, mas você pode deixar isso de uma forma natural, você pode potencializar isso com atividade física, com uma alimentação saudável e saber que está tudo bem, né? Você não tem aquele corpo mais de 20 anos de idade, né? Você não vai ter o corpo de uma pessoa de 20, 30 anos. Ah, mas eu vou colocar aqui o chip da beleza porque eu tô vendo uma blogueira que colocou, essa blogueira tem 20 anos a menos que você, vai ter um outro corpo. Aquele fisiculturista também vai ter um outro corpo. Por quê? Porque o esporte dele, ele está se submetendo a coisas muito perigosas para poder conseguir aquele corpo. Se você está almejando aquele corpo, trabalhando no escritório 8, 10 horas por dia, está errado. Por quê? Porque você tem que saber que o seu estilo de vida não vai permitir você ter um corpo ultra sarado. Então, essa indústria que se criou, né, que a indústria farmacêutica quer vender esse padrão de beleza muito grande para as pessoas, é uma indústria que quer lucrar em cima de você e que ela não está muito preocupada aí com as consequências negativas que isso podem ter no seu organismo. Então o principal conselho que eu te dou, né, você que ficou no vídeo aqui até o final, é faça alterações no seu estilo de vida antes de ouvir qualquer médico que fale para você tomar hormônios. As pessoas passam muita credibilidade, né, e acreditam muito em tudo que os médicos falam, né? Então, mas o médico falou. Sim, o médico falou, mas aquilo pode ter muitas consequências negativas para a sua saúde, né? Mesmo que o médico tenha falado. Lembre, é o seu corpo, é a sua saúde. Você deve ser a pessoa que mais vai prezar por ela. Então, não coloque qualquer substância dentro do seu organismo antes de tentar fazer as alterações no seu estilo de vida. Comenta aqui embaixo, né, se você conhece alguém que tomou, se teve alguma consequência negativa, se você mesmo já tomou, desistiu, teve alguma consequência no seu corpo, e compartilhe esse vídeo para as pessoas entenderem o que pode acontecer com o corpo delas se elas continuarem seguindo esse caminho. E eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre a importância do sono, que é um dos maiores reguladores de hormônio que nós temos. Até mais, pessoal!